Olá! Hoje nós vamos iniciar o caderno 3 de língua portuguesa. Então vamos lá. Os conteúdos abordados desse caderno são interpretação de texto, adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Então, hoje nós vamos trabalhar com a interpretação de texto e os adjuntos adnominais, até a atividade número 8. Então, para a gente começar, nós vamos falar de crônica. Então, vamos fazer a leitura desse texto. Crônica. A crônica é um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são ligados à vida cotidiana urbana. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. Existem diversos tipos de crônica, desde as apenas narrativas, passando pelas crônicas jornalísticas até chegar em crônicas poéticas, que flertam com o literário. Inclusive, alguns grandes escritores brasileiros, como Machado de Assis, Lima Barreto ou Clarice Lispector, foram renomados cronistas em seus tempos. Luiz Fernando Veríssimo é um dos cronistas mais lidos da atualidade. Edmund, a Velhinha de Taubaté, o Analista de Bagé, Doravante e as Cobras são algumas das muitas personagens criadas pelo autor, que ficaram bastante conhecidas pelos leitores em razão do perfil caricatural e cômico atribuído a elas. Então a gente percebe aqui que a crônica, ela está dentro do gênero textual, narração. Ela trata de assuntos ligados ao cotidiano das pessoas, tá? E geralmente as crônicas são escritas para passar uma crítica, seja ela de forma humorada ou não. Então, a gente pode perceber que a crônica existe, não é de hoje, né? É de alguns tempos. E hoje nós temos como um dos principais cronistas o Luiz Fernando Veríssimo. Depois de fazer a leitura do texto, nós vamos para as atividades referentes ao texto. Então vamos lá. Número 1. De acordo com o texto, qual deve ser a principal característica de um bom cronista? Então vocês voltem ao texto e deem uma olhadinha lá. Número 2. Qual é o cronista mais lido da atualidade? Nós percebemos isto no último parágrafo do texto. Voltem lá e deem uma olhada. Circulem, grifem, tá? Façam todas as marcações. Quais são as suas principais personagens? Principais personagens de quem? Desse cronista da atualidade. Quais são os tipos de crônicas mencionadas no texto? De acordo com o texto, quais são as principais características de uma crônica? Todas as respostas vocês vão encontrar dentro do texto lido. Tudo bem? Depois de feito essas 4 atividades de interpretação, nós vamos para o adjunto adnominal. Mas antes de nós estudarmos os adjuntos adnominais, nós precisamos relembrar algumas classes de palavras, tá? Por que relembrar? Porque essas classes de palavras, elas são essenciais para que a gente entenda, então, perfeitamente o que é esse adjunto adnominal. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos, então, relembrar, começando pelo adjetivo. O que são adjetivos? São palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Em casa velha, o adjetivo velha caracteriza o substantivo casa.
Em prédio antigo, o adjetivo antigo caracteriza o substantivo prédio. Então, os adjetivos sempre serão aquelas palavras que vão acompanhar o substantivo, tá? Dando a eles características, especificamente características. Depois nós temos as locuções adjetivas. As locuções adjetivas têm o mesmo valor de adjetivo. Qual é esse valor? De dar característica. Porém, o que muda? Por que ela é chamada de locução adjetiva? Porque ela é formada por duas ou mais palavras, tá? E essas palavras sempre vai ter uma preposição junto. Observem aqui os exemplos, ó. Higiene da boca. Esse da boca é uma locução adjetiva, que na verdade faz referência à higiene bucal. Então, da boca, locução adjetiva, bucal é o adjetivo. Dor de abdômen, ó, de abdômen, locução adjetiva. Dor abdominal, adjetivo, certo? Então, adjetivos e locuções adjetivas, eles têm o mesmo valor, que é dar característica ao substantivo. A única diferença é a locução é formada por duas ou mais palavras e o adjetivo é formado por uma única palavra. Depois nós temos os pronomes adjetivos. A função dos pronomes adjetivos é de acompanhar, determinar ou modificar os substantivos. Quer dizer, eles também têm a função de atribuir características, particularidades aos substantivos, como se eles fossem de fato adjetivos. Porém, não são todos os pronomes que levam esse nome de pronome adjetivo, tem alguns em específicos. Por exemplo, nós temos os pronomes indefinidos, que são considerados pronomes adjetivos, tá? Cada, nenhum, algum, alguém, ninguém. Nós temos também os pronomes possessivos, que são considerados pronomes adjetivos, tá? Pronomes possessivos, que indicam posse. Meu, seu, teu, tua, nosso, vossa e por aí. E também nós temos alguns pronomes demonstrativos, que também são considerados pronomes adjetivos. Por exemplo, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, tá? São alguns exemplos de pronomes adjetivos. Depois também vamos relembrar os artigos. O que são artigos? Os artigos são palavras que acompanham os substantivos, né? Eles servem para indicar o número e o gênero desses substantivos. O número, singular ou plural, e o gênero, masculino ou feminino. Os artigos, eles podem ser os definidos, que é o, a, os e as, e indefinidos, que é um, uma, uns e umas. E também tem os numerais, que a gente precisa relembrar. Os numerais é uma classe de palavra variável, tá? E os numerais, eles têm a função de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. Nós temos, dentro da língua portuguesa, 5 tipos de numerais. Então, vamos lá. Nós temos os cardinais, que são aqueles de sequência, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Os ordinais, que são aqueles de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os multiplicativos, que são aqueles que, como o nome já diz, indicam uma multiplicação, dobro, triplo, quádruplo. Os fracionários, né? O nome também já fala, ó, fração, né? Meio, um terço, um quarto, 3/8 e por aí vai. E também nós temos os coletivos, que são aqueles numerais que se referem a conjuntos numéricos, conjunto de números. Por exemplo, dezena, né? Uma dezena se refere a 10 unidades. Século, um século se refere a 100 anos. Dúzia, uma dúzia se refere a 12 e por aí vai. Então, essas palavras
que fazem referência a um conjunto de números são chamados de numerais coletivos. Bom, agora que nós